Olá, o meu nome é José Caetano Borca. Eu sou aluno do curso de pós-graduação em Auditoria e Compliance, da Descomplica Faculdade Digital. Quero apresentar aqui meu trabalho para avaliação no módulo 3, falando sobre as relações de trabalho no Brasil. Estou baseando na disciplina Gestão de Pessoas e Equipes, na aula Relações de Trabalho no Brasil, com a professora Adriana Reis. Há uma falta de distinção entre os tipos de relações de trabalho que existem no nosso país. Por isso, essa apresentação visa despertar as pessoas a estudarem sobre o assunto. E o público-alvo são aquelas pessoas que ainda não refletiram sobre os tipos de relações de trabalho existentes no nosso país e que elas sejam convidadas, estão sendo convidadas a refletirem principalmente sobre aquela na qual se enquadra. Há vários tipos de relações de trabalho no nosso país, mas eu quero falar aqui sobre 6 delas. E recomenda-se a pesquisar, a estudar mais, principalmente aquela na qual você enquadra. Talvez eu não fale sobre ela. Mas estas que eu vou falar aqui, nós vamos tratar do seguinte: a relação de trabalho ela é ampla, é o gênero. Aí nós vamos falar das modalidades, que é a espécie, por exemplo, empregado, estagiário, entre outras. Nós vamos falar, entre as primeiras delas, vamos falar sobre o empregado. O empregado é regido, o emprego, a relação empregatícia é regida pelo artigo 3º da CLT e configura-se o empregado, toda pessoa física, tem o elemento pessoalidade, que presta serviço de natureza não eventual, tem o elemento habitualidade. A empregador, sob a dependência desse, configurando-se o elemento subordinação, e mediante salário, ou seja, o elemento onerosidade. Tendo esses elementos, configura-se a relação empregatícia. A outra relação de trabalho é o estagiário. Ele é regido por uma legislação própria. E o estagiário não tem vínculo empregatício. Porém, há alguns requisitos para que se enquadre nessa modalidade, como estar matriculado e frequentar uma instituição de ensino, seja ela um curso superior, um ensino técnico, um ensino profissionalizante, ou educação especial, entre outras. E a celebração se dá por um termo de compromisso firmado entre o aluno, estagiário, o contratante e a instituição de ensino. Também existe a relação de trabalho voluntário, tem o trabalhador voluntário, que é uma atividade não remunerada prestada por uma pessoa física à entidade pública de qualquer natureza ou à instituição privada de fins não lucrativos. E os requisitos para se configurar nessa modalidade são: deve ser voluntário, ou seja, sem imposição, sem exigência de algum benefício ou contrapartida, deve ser gratuito, deve ser prestado pelo indivíduo isoladamente e não como um subcontratado. E deve ser prestado para entidades governamental ou privada, sem fins lucrativos e voltada para objetivos públicos. A outra modalidade é o trabalhador autônomo, também conhecido como trabalhador eventual ou freelancer. Ele trabalha com liberdade, independentemente da qualificação. Ele presta serviço específico que não tenha por objeto a necessidade normal do contratante, de maneira esporádica e sem relação de emprego. Portanto, o trabalhador autônomo ele não está subordinado a ninguém. E, como exemplo, nós temos o jardineiro, pintor, eletricista, entre outros. Existe também o profissional liberal. É aquele trabalhador que exerce uma profissão de nível técnico ou superior, cuja formação lhe concede liberdade para exercer determinada função que somente aqueles que concluíram tal tipo de estudos podem exercer. As suas funções são asseguradas pelos princípios normativos da profissão e estão protegidos e representados por suas entidades de classe. Como exemplo, nós temos os médicos, temos dentistas, advogados, contabilistas, entre outros. E também existe a relação de trabalho do servidor público. O servidor público, eu quero focar aqui no servidor público civil. Há outras modalidades de servidor público, né? Mas eu quero falar aqui falando, o servidor público civil é o servidor da administração direta, de autarquia ou de fundação pública, ocupante de cargo público, cuja relação jurídica que o interliga a esse poder público ela tem natureza estatutária. Então, essas são as relações de trabalho que eu falei, existem outras, como eu disse. É importante que se pesquise e que tenha noção, entendimento e avance no conhecimento nelas. É importante para você, cidadão. Essas são as referências nas quais baseei para a elaboração desse trabalho e agradeço pela sua atenção.